Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a passagem que está em Números 23:19 e o tema da pregação é Deus não é como nós. A palavra de Deus em Números 23:19 nós vamos estar abrindo para estar acompanhando com a leitura da palavra. Números 23:19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Outro versículo chave deste tema, que diz que Deus não é como nós, também está em Efésios 2, versículo 4. Efésios 2, versículo 4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui ele vem testificando e afirmando que Deus é rico em misericórdia, coisa que nós, seres humanos, não conseguimos. Nós não conseguimos ser ricos em misericórdia ao ponto que Deus é. E 1 Samuel também, outra referência que vamos estar lendo. 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Aqui vem nos mostrando que Deus ele não enxerga como nós, seres humanos, enxergamos as situações ou as pessoas. Muitas das vezes, nós seres humanos temos, por natureza, comparar as coisas ou as pessoas como sendo elas boas ou não, baseando em nós mesmos e nas nossas limitações. Nós muitas vezes fazemos isso com Deus e esquecemos que Ele não se compara a nada e nem a ninguém. Deus ele nunca vai agir como nós seres humanos agimos. No primeiro impulso que a gente tem, quando algo vem contra nós para nos ofender, para nos maltratar, o nosso primeiro impulso é revidar. Por mais que muitos não cheguem a revidar ou se vingar, né, conseguem resistir a isso, outros não têm esse domínio próprio, mas alguns têm. Nós resistimos em não nos vingarmos, mas mesmo assim, aquilo passa pela nossa cabeça, aquilo passa pelo nosso coração. E isso nunca vai acontecer com Deus. Deus ele nunca vai olhar para nós com desprezo, com ódio, da forma que nós olhamos quando alguém nos fere. Quando nós ferimos a Deus, ele se entristece, sim. Ele muitas vezes se ira contra o pecado, contra as situações, mas é especificamente contra o pecado, não contra o ser humano, entendeu? Ele se irrita muitas vezes, fica furioso, né? A palavra de Deus diz que o Senhor vem com a vingança do Senhor, com a justiça, mas contra os demônios e contra as potestades que estão por trás daquela situação, que fez com que aquela pessoa cometesse aquele ato terrível. Então não é contra o ser humano em si, porque o Senhor ele só tem amor por nós, e misericórdia e compaixão, e ele não odeia de forma nenhuma o ser humano, não quer maltratar o ser humano de forma nenhuma. E vamos dar continuidade aqui às anotações. Nós não perdoamos como ele. Alguns, como eu falei aqui, têm facilidade nessa área, outros não. Porém, mesmo os que têm facilidade acabam lembrando ou até mesmo voltando a odiar quando a pessoa em si acaba pisando na bola novamente conosco, não é verdade? A gente perdoa uma, duas, mas chega um momento que a pessoa pisa tanto na bola com a gente acaba se enfurecendo com aquilo e fala: poxa vida, eu já dei tantas oportunidades para essa pessoa não se toca, não muda. E a gente acaba se irando. Deus, ele também não se compara a isso. Deus, ele sempre vai ter misericórdia por nós, independente das vezes em que cometemos o pecado, independente das vezes que chegamos até ele para pedir perdão, mesmo que tenha sido milhares e milhares de vezes. Ah, mas Deus ele não vai fazer nada, é bonzinho. Não, as consequências do que a gente faz sempre vão acabar vindo de alguma forma. Isso a gente não vai fugir. Isso é uma permissão que a gente mesmo dá com as nossas atitudes. Não é algo que Deus queira. Deus ele não quer que a gente venha colher coisas ruins, mas é uma consequência
do nosso livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio para fazer o que quisermos. E a gente tem as consequências do que a gente faz através disso. Ele não pode interferir. Porque se ele interferir em fazer com que nós não venhamos colher, ele está tirando de nós o livre-arbítrio. E Deus, como a palavra vem dizendo, ele não é como nós. Ele não faz as coisas pela metade, ele não se arrepende, ele não distorce as coisas para fazer dar certo. Não, ele age de maneira correta, coerente, de acordo com a palavra, como está escrito. Ele não muda nada para agradar ou para ser mais bonzinho, vamos dizer assim. Nós muitas vezes fazemos isso, né? Acabamos dando um jeitinho melhor para as coisas ficarem boas. Muitas vezes não é um jeitinho que Deus quer, mas a gente dá um jeitinho que é para poder ficar melhor. Deus, ele não é assim, ele não age dessa forma. Ele é justo, ele é fiel, ele é sábio, ele sabe que as consequências dos nossos erros acabam nos ensinando a não cometê-los mais. Então é por isso que acontece. Deus, ele nos perdoa instantaneamente. Ele não é como nós, né, como eu falei. Ele joga tudo aquilo que fizemos em um mar de esquecimento e nunca mais se lembra. Isso é muito importante, é muito forte a gente ter a certeza de que Deus é assim. Deus, ele não se lembra do que a gente fez de errado quando a gente pede perdão e se arrepende. Deus, ele não vai lá resgatar, Paloma, você tá me pedindo perdão isso hoje, mas ontem você fez isso também, né, Paloma, e me pediu perdão. Não, ele nunca vai fazer isso, ele nunca vai jogar isso na nossa cara. Quem faz isso é Satanás, nos acusando, nos oprimindo, para nos deixar tristes, oprimidos, frustrados nas nossas vidas, achando que não tem jeito, que a gente nunca vai conseguir se libertar. É Satanás que coloca isso na nossa mente. Deus, ele esquece. Você cometeu um pecado hoje e pediu perdão, Deus esquece. Amanhã você vai pedir de novo, Deus nem tá lembrando que você pediu ontem mais, ele tá te perdoando de novo naquele dia. Então, que você ponha isso em mente. Deus, ele sempre vai nos perdoar e vai esquecer aquela ofensa de uma maneira única, que nós seres humanos não temos a capacidade. Porque por mais que nós perdoamos o nosso próximo de alguma ofensa, de alguma situação, querendo ou não, a gente vai sempre lembrar daquilo. Ou aquela lembrança vai nos trazer dor ainda e precisa ainda ser perdoada, ou a gente vai lembrar de uma maneira que aquilo aconteceu, mas passou, graças a Deus tá tudo bem. Mas a gente vai lembrar. Deus não, ele não é assim. Comparamos também o seu amor com o nosso, e a capacidade de nos amarmos vem muitas vezes pelo fato de recebermos também o amor. Quando alcançamos uma certa maturidade, até conseguimos amar voluntariamente, mas nunca conseguimos ser iguais ao Pai. O amor dele é incomparável e se renova todos os dias, sem ao menos merecermos. A palavra de Deus em Lamentações 3, vamos abrir também, Lamentações 3, 22 e 23. Três, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A palavra de Deus vem afirmando que todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. Ou seja, é como se fosse uma bateria de misericórdia, que no começo do nosso dia tá cheinha. Aí com os pecados que a gente vai cometendo, pode ser que vai diminuindo. No final do dia pode ser que ela esteja bem pouquinha, aquela misericórdia já não tá tanta. Mas no dia seguinte, quando a gente acorda, ela já tá cheia de novo. Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Ou seja, Deus nunca desiste de nos dar novas oportunidades para nos arrependermos e para mudarmos as nossas atitudes. Todos os dias ela vem sobre nós. A misericórdia do Senhor significa isso. Misericórdia significa o amor, a compaixão, a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos de atitude. A misericórdia inclui tudo isso. E ela se renova todos os dias, para que a gente venha ter essas oportunidades todos os dias. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Essa misericórdia, ela é para todos. Por mais que você pense, poxa, mas aquela pessoa é tão má, aquela pessoa faz coisas tão terríveis, tão horrendas, e Deus tem misericórdia por ela todos os dias? Tem. Deus tem misericórdia por elas todos os dias. E Deus é um pai. E assim como um pai que tem muitos filhos, carnalmente falando, não faz acepção de nenhum deles
consegue amar, consegue acolher, consegue perdoar as ofensas que o filho faz. Mesmo assim, é Deus para conosco. Ele não tem acepção, ele não consegue deixar de amar nenhum filho, independente da ofensa que ele tenha cometido, do pecado que ele tenha feito, do absurdo que aquele ser humano tenha a capacidade de ter feito. Porque ele olha de uma maneira que nós não olhamos. Ele sabe que por trás daquilo tudo tem um ataque espiritual na vida daquela pessoa, que faz com que ela tenha aquelas atitudes, ou que influencia ela, ou que realmente domine ela por completo, como tem casos de possessões. Mas ele sabe que por trás de tudo aquilo tem obra de Satanás e seus demônios. Então ele quer sempre tentar socorrer e salvar o seu filho. E por isso a misericórdia dele se renova todos os dias por cada um de nós. Ou seja, não importa o que fizermos, ele nos perdoará sempre que nos humilharmos, nos arrependermos e confessarmos. O amor dele nunca irá acabar por nós, mesmo que você não consiga se arrepender das suas más atitudes. Ele continuará te amando e te dando novas oportunidades para você todas as manhãs, pois enquanto tiver vida haverá esperança e você poderá ter uma oportunidade de viver uma vida nova em Cristo Jesus. Temos um Pai que nunca será superado pelo seu filho, porque muitas vezes a gente fala assim, o filho superou o pai, né? O pai é bom, mas o filho superou. Com Deus nunca vai existir isso, porque o pai e o filho são um só. O amor, a misericórdia, a compaixão deles é única e uma só, porque eles são um só, porque ambos são um só. Esse Pai nos amou a ponto de entregar parte de si na cruz por amor a mim e a você. Não compare Deus com suas experiências vividas ou observadas com outras pessoas como você, cheios de erros e defeitos. Deus é perfeito. Nele não há variação de humor ou temperamentos como os nossos. Ele não acorda de mau humor e decide não ouvir você hoje. Os ouvidos de Deus estão sempre atentos para nos ouvir. Nós temos temperamentos, formas de ser, de agir, diferentes uns dos outros, às vezes até iguais. Encontramos pessoas que é igual a gente, né? Aquela pessoa tem um temperamento forte, o meu também é, né? Às vezes a gente compara, tem essas comparações, mas Deus, ele não tem essa variação de humor, essa variação de temperamentos, né? Ele não acorda um dia sem paciência com a gente, por exemplo, né? Tem dias que a gente acorda, principalmente mulher, né? Na período de TPM. Tem dias que a gente acorda, não tô com paciência hoje com meu filho, não tô com paciência hoje com meu marido. Deus não. Todos os dias ele tem a paciência, o amor, a misericórdia por você. Todos os dias. Infinitamente. Então nunca vai existir um momento da sua vida que Deus vai olhar pra você e falar, perdi a paciência com essa pessoa. Chega, não vou mais perdoar. Chega, não vou mais amar esse ser humano, porque agora ele já me aborreceu demais. Não, nunca vai acontecer isso. Nunca. Se renda. Não crie reservas, não se dê pela metade a esse Deus. Ele tem coisas maravilhosas para nos mostrar. E Ele quer realizar feitos através de nós. Mas para isso precisamos nos entregar por completo, nos render, deixar de compará-lo com algo ou alguém. Busque intimidade com o Pai. Assim você conseguir, só assim você vai conseguir senti-lo de uma maneira mais profunda. Como um melhor amigo, nós só arrancamos segredos dele quando somos íntimos, não é verdade? Quando a gente tem um melhor amigo, uma pessoa que a gente começa a ter uma aproximação maior, ela começa a revelar segredos dela pra gente, a gente revela segredos pra ela. Mas por quê? Porque ela confia. Já passou-se um tempo, você demonstrou que realmente é um bom amigo e ela acaba se abrindo pra você, né? Deus, ele também é assim nessa questão. Quanto mais você tá íntimo dele, busca, lê a palavra, se rende, abre seu coração, mas ele vai vendo que realmente dá pra confiar, realmente dá pra entregar coisas novas a você, dá pra te mostrar coisas novas, dá pra revelar segredos pra você, e ele vai revelando e vai mostrando cada vez mais conforme a sua intimidade. Mas ao contrário de nós seres humanos, que temos medo de contar esses segredos aos outros, porque mesmo a gente contando, a gente ainda fica com receio. Poxa, tomara que ela não conte pra ninguém, tomara que ele não vá sair falando pros outros da minha vida, o que eu contei. A gente fica com receio. Deus não.
Ele não tem esse receio, ele não tem esse medo. Quando ele nos conta um segredo, ele não tem. Pelo contrário, ele quer que a gente espalhe esse segredo ainda mais pelos 4 cantos dessa terra, para que todos venham entender quem ele é. Então ele conta segredos para nós através da intimidade, mas ele não tem medo que a gente venha falar desse segredo para os outros, ele não tem receio em falar, poxa, será que eu devo confiar ou não nesse filho? Não, ele se entrega por completo. Ele realmente ama partilhar essas coisas conosco. Ele está animado para compartilhar tudo isso conosco, mas nós temos que querer. Esse Deus é tão incrível e tão gentil que não se intromete em nossas vidas como um intruso. Ele não se intromete. Ele não é sem educação, vamos dizer assim. Nós, quando criamos nossos filhos, a gente ensina eles a serem educados, a não sair atropelando as pessoas quando estão conversando, a pedir licença, por favor, obrigado, a ser gentil. Deus, ele realmente quer que a gente venha a ser gentil, venha a ser dessa forma, porque ele também é assim. Ele é gentil, ele é íntegro, ele tem educação, ele é um gentleman, né? É um gentleman, nosso Deus. Ele é perfeito, então ele não é intruso. Ele só realmente quer que tenhamos anseio, e ele só vai deixar ele quer que a gente seja dessa forma íntimo dele, para ele compartilhar esses segredos conosco. Mas ele é gentil, ele é cavaleiro, como eu disse, né? Me perdi um pouco agora. Mas ele é gentil e cavalheiro, então ele não se intromete. Ele só vai realmente partilhar esses segredos, essa intimidade conosco se a gente quiser, se a gente convidar ele e falar, Senhor, eu quero. Eu me entrego por completo ao Senhor. Eu quero realmente saber os teus segredos, eu quero me abrir. Eu quero abrir todas as portas que existem dentro de mim para o Senhor entrar. Eu não quero criar reservas. Eu não quero que o Senhor deixe de entrar em tal área da minha vida. Eu não quero que o Senhor deixe de trabalhar em tal área da minha vida. Eu não quero me apegar a um pecado, ou a um costume, a uma situação, porque essa situação, esse pecado te desagrada. Eu não quero me apegar a ele, eu quero me apegar ao Senhor. E quando a gente faz esse convite, ele entra em nossos corações, em nossas vidas, e ele traz cura, traz libertação, traz tudo aquilo que precisamos. Porque muitas vezes na nossa vida a gente deixa o Senhor entrar em certas áreas, mas até certo ponto. Tem coisas que a gente fala que não, isso eu não quero partilhar, isso eu não quero falar, isso eu não quero me queixar com ele, deixa isso pra lá. E a gente impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a gente impede de romper para coisas maiores, porque nós mesmos impedimos ele de entrar. Falamos, não, aqui você não entra, nessa parte não. Deus, ele não quer isso, ele quer que a gente abra todas as portas das nossas vidas para ele, todas, sem nenhuma exceção, para que ele venha fazer a obra completa e para que ele venha nos usar para fazer a obra completa na vida de outros, e assim sucessivamente. É assim que Deus quer. Então, por isso eu venho pedir para vocês hoje, se entreguem a esse Deus incomparável e incrível, porque Deus tem algo novo para mim e para você. Amém? Paz de Deus.